agradeço, querida amiga, todos os nossos amigos e irmãos da Federação Espírita da Flórida, dizer da saudade que eu tenho de cada um de vocês. Olha, é o seguinte, vocês sabem que todos nós somos divulgadores. Alguém tem dúvida quanto a isso? Todos somos instrumentos da divulgação, ou seja, de levarmos a mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, aonde nós formos, onde nós estivermos. Então, nós somos divulgadores, mesmo que a gente diga, mas eu não sei, eu não, né? Eu ainda não fiz um curso, eu não sei falar em público, eu acho que eu não sou. Nós somos só do fato de estarmos em algum lugar. A nossa presença já denota que somos instrumentos da divulgação. E isso implica numa série de questões que a gente precisa considerar, não é? A nossa postura, a nossa atitude, a nossa forma de agir, como a gente se expressa, não é? O nosso comportamento, isso tudo vai fazer diferença. E quando a gente fala, né, em fazer uma palestra, em estar diante de um público, compartilhando informações, né, do Evangelho à luz do Espiritismo, a gente fala de algo que transcende o momento em que estamos numa tribuna, num púlpito ou à frente. Tá certo? Ou estamos diante de uma imagem ou de uma câmera, como estamos aqui, cada um na sua, né, localidade, na sua cidade, não é? No seu lar, diversas cidades, né, diversos estados, alguns aqui do Brasil que a gente está vendo, né? Sejam todos bem-vindos. Então, nós estamos, de certa maneira, exercendo o papel de divulgadores. Quando nós falamos, nos comunicamos, e quando compartilhamos uma mensagem, seja ela qual for, estamos divulgando. Então, para essa preparação, nós tivemos a oportunidade de fazer um primeiro momento, né? Vocês aqui participaram, acho que a maioria participou, se não todos, né? Daquele momento em que a gente falou mais do medo, da questão, né? De nós trabalharmos esses medos, que são emoções naturais, que, de certa forma, todos nós temos e que permeiam a nossa vida. E a gente disse que o medo é natural e ele vem de dentro e de dentro precisa ser trabalhado, né? E que se a gente não consegue superar-o por completo, a gente aprende a trabalhar com ele numa convivência que seja mais saudável, a ponto dele não impedir as nossas manifestações, né, naturais, ok? Bom, e hoje nós vamos entrar, a pedido da equipe, numa segunda etapa, né, desse, digamos, desse workshop, dessa oficina de trabalho, uma parte mais prática. Então, o nosso intuito hoje, como a Jana estava falando, é fazermos 3 momentos, talvez 4. Primeiro momento, eu vou falar um pouco sobre as bases teóricas, para a gente ter o fundamento de como preparar, de fato, uma palestra, uma exposição, enfim, não é? Uma fala diante do público. Então, vou passar algumas informações, compartilhar com vocês, nós já podemos ir conversando. Depois dessa etapa, nós vamos fazer a leitura do texto, que vai ser o objeto da nossa parte prática. Aí a Jana vai também apresentar para nós vamos fazer a leitura aqui compartilhada com todo, né, o grupo dos integrantes aqui, cada um vai ler um trechinho, nós vamos ler, vamos refletir brevemente e depois vamos trabalhar em equipes. Vamos formar 4 grupos, provavelmente, pela quantidade que nós temos aqui, dá para formar 4 de 5, né? 4 de 4, alguns 5, enfim. Vão chegando mais aí companheiros nossos, né? Então, nós vamos ter essa participação exatamente de estudo em grupo para fazermos a preparação de uma mini palestra que vai ser de 5 minutinhos. Eu vou passar todo, né, as informações, vocês vão se preparar e depois o outro momento vai ser a apresentação de vocês, conforme, né, o que a gente combinar. Vocês vão trazer o tema com base no texto e tudo, vão fazer a apresentação e nós vamos conversar sobre isso, fazendo breves, né, trocas informacionais, e a gente vai conversando sobre como sentimos, como é que foi, e aí a gente faz o fechamento. Tudo bem? Tá todo mundo de acordo? Se tiver, dá um joinha, bota o coraçãozinho aí rapidinho que a gente vai seguir, não é? Beleza. Então tá bom. Essa expressão do coração aí é ótima, Rose. E esse gato lindo aí, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Tem que abrir o microfone, que a gente não consegue ainda fazer a leitura telepática.
O nome dela é Peeve, My Pet Peeve. Nossa, mas que My linda. Pet. Obrigada. Ótima, Pis. Olha, gente, então, eu queria, assim, a primeira informação após dizer que nós todos somos divulgadores, é dizer que no trabalho da divulgação da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, nós precisamos considerar três quesitos, três elementos. Toda vez que a gente for fazer uma palestra, nós formos fazer uma exposição, estarmos diante de um público para desenvolver um tema, e nós estamos falando aqui, evidentemente, da palestra espírita, não é isso? Da abordagem espírita, nós precisamos entender, inicialmente, a necessidade de consolar. A consolação deve ser sempre um objetivo do palestrante espírita. Não existe uma palestra que não seja para consolar. Então, toda palestra espírita precisa consolar. Consolar é falar ao coração. Ok? O cartão de visita da casa espírita é a chamada reunião pública. Confere? Seja ela virtual, seja ela presencial, porque agora a gente tem que tratar sobre essa ótica também, não é, Tereza? Pelas circunstâncias que a gente vive. Então, é o cartão de visita, vale dizer, é a porta de entrada. A pessoa adentra a casa espírita ou tem um primeiro contato, geralmente por uma abordagem de uma palestra, não é isso? Então, ela vai acessar através disso. E a pessoa, normalmente, quando busca a palestra espírita, busca a casa espírita, ela está buscando acolhimento. Então, o consolo fala ao coração. Sobretudo nos momentos que nós estamos vivendo, Ângela, de tantas necessidades emocionais, não é? Às vezes de depressão, de solidão, não é? De como trabalhar essa nossa intimidade, a gente precisa considerar a necessidade de consolação. Mesmo porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Tudo bem? Então, esse é um ponto fundamental. Consolação. Nunca nos esqueçamos. Toda vez que a gente for preparar, Luiz, uma palestra, uma fala, eu tenho 15 minutos, eu tenho 10 minutos, eu tenho meia hora, uma hora, não importa o tempo. Eu tenho que colocar sempre na minha fala um momento ou um toque ou ser permeada a minha apresentação de consolo, de consolação. Um segundo ponto importantíssimo é que também, na nossa fala, a gente precisa considerar a parte do ensino, da instrução. Então, a palestra, além de consolar, deve esclarecer. Então, o esclarecimento é um segundo ponto que deve existir sempre em toda fala. Consolo e esclarecimento. Tá certo? Esclarecer por quê? Porque o Espiritismo é a fé raciocinada. Nós somos convencidos, acreditamos e temos a certeza por conta do raciocínio. Kardec nos legou essa fé raciocinada, tá certo? Fé inabalável só é a que enfrenta face a face a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, o espírita, nós não só acreditamos de maneira cega, nós sabemos por que estamos acreditando, e isso faz toda a diferença. Então, vamos esclarecer. A doutrina espírita tem, assim, um manancial extraordinário, um repositório de informações e os princípios fundamentais que integram a própria natureza, porque divinos, veja que coisa maravilhosa. E aí nós tomamos a fala do Espírito de verdade, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tá certo? Então, nós vamos compartilhar uma mensagem também através do amor, da consolação e da instrução, do esclarecimento. Confere? E um terceiro ponto, toda a nossa fala, ela tem que ter também como objetivo a edificação. Porque é o próprio objetivo principal da doutrina espírita.
que é a nossa reforma, a nossa renovação íntima. Capítulo 17, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Confere? Então, a edificação é fundamental. Por isso que se fala hoje em resiliência, em metanoia, que é esse processo de autoconhecimento para que a gente se transforma. E a boa nova, Luiz, tem esse papel fundamental de trazer essa novidade, a boa notícia, para nos inovar, nos renovar, nos transformar, nos certificar. Ok, Ângela? Tudo bem? Então, isso a gente pode anotar aí, né, na nossa agenda, no nosso caderninho, no nosso computador. Toda vez que eu for falar, eu não posso me esquecer que eu tenho compromisso junto a Jesus, com Jesus, conforme a Teresa inspiradamente leu aí a mensagem da Agenda Cristã, de consolar, esclarecer e edificar. Tudo bem? Agora, como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Então, eu vou pedir à querida Jana, que passei um monte de atribuições para ela, querida, linda, que ela projete para nós uma apresentação, já começando no slide 16, porque se for passar tudo, a gente vai ficar aqui, né, a manhã inteira, a tarde toda. Então, veja bem, né, depois vocês podem ficar com esse texto completo, não tem problema, essa apresentação, tá? Olha só. Então, como é que a gente vai fazer a parte prática? A gente tem que saber como fazer. Então, quando nós vamos falar de uma apresentação, entenda-se que a apresentação é uma palestra, né? Uma preparação que vai ser feita, pode ser até um workshop, não é? Uma aula, por exemplo, tá certo, gente? Um estudo, eu estou responsável por desenvolver aquele tema, aquele assunto e tal. Aí, eu preciso considerar isso aqui. Como é que eu vou estruturar esta minha fala, esta minha apresentação? É como a gente se recorda lá da época, eu sou da época ainda da composição. Alguém vai entender o que significa essa palavra? A professora de português, ela ensinava a gente a fazer uma composição. A Tereza está rindo porque ela é dessa época também, ali, ó, é bem mais jovem que eu, mas ó, o que acontece? A gente tinha que aprender a escrever, fazer a composição. E a professora sempre dizia que hoje a gente fala de redação, não é isso? Um texto que a gente vai preparar. Olha, tudo que a gente for escrever tem que começar, tem que continuar e tem que acabar. Mas, Campete, isso é tão simples, é tão óbvio. É, mas é preciso ser dito porque muitos de nós, quando não temos essa ideia, a gente já começa, digamos, uma fala desenvolvendo, desenvolve e para por aí. Às vezes já começa acabando logo e acaba rapidamente. Às vezes você fica na introdução o tempo todo e não consegue seguir em frente. Então é preciso considerar. Tem um começo, um meio, um fim. Ou seja, a nossa apresentação tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão. Tá certo? Importante, mesmo que eu vá falar, como nós vamos fazer o exercício aqui de 5 minutos, vai ter o tempo para introduzir, para desenvolver, para concluir. Em termos de... Né, vamos passar um pouquinho, que depois a gente vai falar de tempo. E lembre disso para a gente ver o percentual de tempo de cada uma dessas etapas. O que tem em cada um desses elementos? O que significa a introdução, Jana? Por favor. Olha lá no que consiste a introdução. Né? É a abertura, é a saudação, o cumprimento, explicações sobre, não é, a natureza aí do... Deixa eu diminuir aqui para poder enxergar tudo. A natureza do tema, não é isso? Chamar a atenção do público, né? Aquele despertar, captar o interesse, possivelmente romper uma resistência inicial que pode acontecer. Às vezes a pessoa está ali, ela está com alguma dificuldade, algum problema, você está resistente, ou ela vê o palestrante e não gosta muito ali da aparência, alguma coisa, e fica com aquela resistência. O momento da introdução é para isso também. E pode-se ter um resumo do que vai ser dito, tá certo? Posso fazer um resumo breve do que vai ser falado. Essa é a introdução. Tá? Nós vamos ver aqui depois o que utilizar na introdução direitinho. O desenvolvimento, no que consiste? Desenvolvimento é o próprio, a explicação do tema. Né? É a explanação que vai ser realizada com os seus pontos principais. Não é? Ideia central, ideias secundárias, eu vou ali buscar bibliografia, vou buscar não é, fontes que eu consultei, que eu estudei, e vou fazer um roteiro, naturalmente contendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão,
No desenvolvimento, eu vou estar anotando esses tópicos principais, né? Com uma ordenação lógica, uma sustentação, né, de explanação, para que possa ser inteligível ao público que está acompanhando, tá certo? E a conclusão, no que consiste? É exatamente esse encerramento, o fechamento. É quando a gente está acabando, né, a nossa fala, a gente vai dar aquele tom de encerramento. Aí, o que é recomendado? A ideia central, né, que foi desenvolvida lá né, na parte do meio, né, do nosso discurso, da nossa fala, da apresentação, ela vai ser realçada, vai ser destacada, para que fique, então, fixada, ela fique guardada, ela seja destacada para que eu não vou esquecer aquilo, tá certo? E a finalização, ela é simples, não tem nada de complexo, é o momento ali, não é, de eu não estar abrindo parênteses, eu não posso estar, vou começar, não, você já está fechando, já é o momento de encerrar, tá certo? Bom, vamos ver na sequência que vai detalhar um pouquinho. Olha só que curioso. Isso daqui é muito importante a gente considerar. Vamos pegar o percentual, porque o tempo varia. Não é que a gente pegou um exemplo de 45 minutos. Mas veja, eu pergunto para vocês, qual é a parte menor da apresentação, considerando essas três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão? Qual que é a menor parte? Conclusão. A conclusão. Qual que é a maior parte? O desenvolvimento. A Desenvolvimento. informação. Exatamente. Então, veja lá, por isso que foi colocado aqui, não é? Quando nós temos, não é, a introdução, a gente considera 15% do tempo. Não é a menor parte, é a segunda maior parte. Você começa a introdução, são 15% do tempo. É importante você ali fazer aquele quebra-gelo, aquelas coisas que a gente estava falando. Você vai sentindo o público, né? Você vai olhando para o público, vai percebendo, vai começando, né, a ter um contato inicial, e isso leva um certo tempinho, 15% do tempo. A maior parte são 75% do tempo, que é o desenvolvimento. Ali, sem dúvida alguma, é a maior parte. E os 10% finais, que são exatamente a conclusão. Tá bem? Isso fica claro para todos nós? Então, a maior parte é o desenvolvimento, a menor parte é a conclusão. Não confundir, porque às vezes a gente inverte. Acha que a conclusão é maior que a introdução. Não, a introdução é maior que a conclusão. Em termos de tempo. E isso é natural, a gente vai pegando, ok? Vamos seguir, Jana, por favor. Vamos lá. Como é que eu vou fazer a preparação dessa apresentação, não é? Eu vou trabalhar. Primeiro, eu vou, né, levantar todas as informações, os dados que cercam o evento. Eu vou participar. É o quê? É um seminário, é uma palestra, é um evento, faz parte de uma comemoração, é aniversário da casa, entende como é que é? Ah, eu estou sendo convidado por quem? A pessoa, é uma live, por exemplo, à distância, vai ser pelo Instagram, ou eu vou usar que recurso, né? Vou usar o StreamYard, eu vou usar o Zoom, como é que é? Ou é presencial mesmo? Se é presencial, como é que é a condição desse ambiente? Qual é o meu contato? Essas coisas todas. Eu tenho que levantar todas as informações para eu ter segurança, tá certo? E depois disso eu vou, então, começar a elaboração dessa, né, da palestra, do discurso, da apresentação que eu vou fazer, tá certo? Ok? Vamos seguir, por favor. Então, aí, o que nós temos? Quanto ao assunto, a gente pode escolher um tema novo ou dar uma roupagem a um tema já existente antigo. É muito comum você repetir vários temas, né? Porque fora da caridade na salvação, como a gente estava dando um exemplo lá da outra vez. É fácil, né? É um tema básico, evidentemente, mas o que a gente tem que trabalhar, né? Ou você vai escolher uma forma interessante, não é? Ou você vai trazer novidades. Cuidado com as novidades, que também não tem que ficar inventando a roda. Às vezes a gente quer dar tanta novidade que foge do espiritismo. Não é o caso. Tem que ter sempre simplicidade e foco. Escolher um assunto, né? Porque a gente tem interesse e autoridade. Se a gente já puder conhecer o assunto, eu sou autoridade, sumidade. Não, não é nada disso. Todos somos aprendizes no espiritismo. Mas, se a gente já tem mais familiaridade, né, já conhece um pouco mais, já está mais assim acostumado, fica muito mais fácil. Eu tenho interesse, eu vou estudar o assunto, vou me aprofundar. Então, e escolha esse assunto também pertinente às circunstâncias. Isso no caso, gente, de nós temos essa liberdade do assunto. Muitas vezes, e é recomendável, que a própria instituição tenha já o temário, já tenha ali elencado quais são os temas
que vão ser desenvolvidos, né, numa escala que é realizada. Aí convido o palestrante de acordo com o seu perfil, né, de acordo com a característica. Eu não vou convidar, por exemplo, uma pessoa que não gosta da área da ciência para desenvolver o aspecto científico da doutrina espírita numa palestra, não vai dar certo. Então, eu tenho na gestão da casa, né, nessa área, nesse departamento, nessa unidade de divulgação, de comunicação, a responsabilidade, evidentemente, né, de um trabalho em equipe, de fazer essas abordagens todas, para que seja o mais adequado. Convidar pessoas de confiança, pessoas que a gente conhece ou que têm indicação, e avaliar, inclusive, né, o desempenho, tá certo? Vamos seguir, por favor. Então, a gente vê aí. Eu posso escolher também um tema, evidentemente, com tempo para fazer a pesquisa, né? Para fazer a apresentação. Senão, o tema é muito complexo, ó, não dá tempo, esse tempo, eu preciso de mais tempo para preparar. Às vezes, meses, não é? Às vezes é um tema mais simples, você pode, não, uma semana dá. Ou às vezes você é convidado no imprevisto, né? Aí você vai usar o improviso, na verdade, você já tem vários elementos na manga, cartas na manga, vários conteúdos, aí você pode falar, né, de um dia para o outro, por exemplo, ou às vezes você é convidado na hora, você já vai ter condição de falar, mas isso depois de uma certa preparação. A gente tem isso aí, não seria objeto nosso aqui nesse momento. Aí a gente vai escolher ângulos do assunto que o auditório ainda não tem ouvido, por isso que é importante conhecer o público, né, que nós vamos falar, quem vamos dirigir a nossa palavra. Então, de repente, o público já é mais conhecido, ele já tem, por exemplo, conhecimento do assunto, ou não, é um público iniciante. Eu conheci esse público, é um público mais jovem, não, um público mais experiente, não é isso? É um público mais ancião, por exemplo, de mais pessoas de idade, tudo isso vai afetar a maneira pela qual eu vou falar, né, e os ângulos dos assuntos que eu vou escolher. Fazer esse ensaio com antecedência é importante, né, a gente treinar sempre e não falar de improviso, né? A gente já tinha falado disso aí rapidamente outra vez. O improviso aqui, né, leva 3 semanas para ficar pronto, como a gente viu, né, o MacTull falando para nós. Vamos seguir, Jana. Então, aí nós temos, olha lá, para o objetivo, a gente já falou sobre isso aqui, que a gente resumiu daquela forma, não é? A gente vai informar, persuadir ou motivar, motivar no sentido de incentivar aqui, não é? Poderemos querer convencer sobre alguma campanha, né? Alguma ideia e tudo. Entretenimento também, a nossa fala pode estar permeada aí de momentos mais alegres, de bom humor, não tem nenhum problema. Você vai contar piada, mas você pode trazer, né, momentos alegres para que o povo, né, o público se sinta assim, às vezes envolvido de tal maneira que dá uma relaxada, dá uma espraiada, né? Esse promover-se aqui a gente coloca de propósito, viu? Que até em outros pontos tem, no Espiritismo jamais, jamais. Aqui a gente sempre coloca para chamar atenção, nós nunca devemos nos promover, nunca. O que é promovido é a doutrina espírita, é o seu conteúdo que é valiosíssimo. E os pioneiros, né, que já fizeram a sua parte, a gente está aqui para fazer, acompanhando o que eles fizeram, tentando, né, dar continuidade, tá certo? Então, a autopromoção jamais deve existir no Espiritismo, mesmo porque contraria os seus princípios, né, que tem a base na humildade e na caridade. Pois não, Jana? Eu estou passando rápido, gente, porque o conteúdo é vasto, mas para a gente chegar mesmo, né, naquela parte assim. Então, ali, né, como é que as pessoas vão ouvir, o que que vai considerar, não é? Como é que elas escutam? Por que será que uma pessoa está ali numa apresentação? Por que ela foi? O que ela já conhece do assunto, ou ela não conhece nada ainda? Não é? De repente, qual a expectativa que esse público tem? Não é? Tem alguma expectativa? A gente sabe, tá vendo? São perguntas que, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quais são as motivações de vida daquelas pessoas? Isso faz muita diferença, gente, quando nós vamos falar, porque a gente pode tocar muito mais de perto, vocês concordam? Não é? Se eu conheço um pouco da realidade do público, né? Qual é a participação que eles têm, se estão, né, interessados na participação, se é um público um pouco mais quieto, se é mais extrovertido, isso tudo, né? Quais são as características também, preciso reconhecer um pouquinho, né? A parte, por exemplo, sociocultural, até as questões, hoje falar em raça é até meio complicado, mas conhecer um pouco da cultura, né, das pessoas, a formação que teve, né? A parte também, a faixa etária, a questão, né, aqui da expressão, né, da sexualidade, porque se eu estou falando só para mulheres ou só para homens, né, isso pode fazer diferença, eu preciso considerar, não é? Se eu tenho um público misto e tudo, não é? Essas coisas todas eu tenho que levar em consideração. Pois não, vamos seguindo aí, não é? Aí a gente vai aqui, né? Tem
rapidamente a gente passou isso da outra vez e rapidamente vamos passar de novo. Quando a gente faz essa, né, fizemos a pesquisa, verificamos a questão do local, né, as circunstâncias aí que vão permear todo o trabalho que a gente vai fazer, porque não deixa de ser um evento, não é? Aí a gente vai, né, verificar esses detalhes que são extremamente importantes. Se a gente vai falar no auditório, qual é o seu tamanho, né? Qual é o local onde vai ser realizada essa apresentação? Se tem recursos disponíveis, o apoio que a gente tem como suporte, não é? O que pode ocorrer antes, tá certo? O depois também da apresentação, nós estamos ali envolvidos nesse processo todo. E outras providências a serem tomadas. Às vezes a gente está num contato, né? Olha, precisa disso e tal. A Jana me fez um contato. Como é que nós vamos fazer esse trabalho? É claro, tá vendo? Com antecedência. Não foi tanta antecedência, mas já tinha acho que uma semana, porque a gente já tinha preparado, já tinha organizado, já tínhamos pensado mais ou menos, aí fizemos a sugestão, foi conversado, foi pensado, né? Houve um planejamento, assim, dentro do que a gente faz de maneira mais informal, não é? E aí, agora acertando detalhes, um pouco antes do evento, para chegar no ponto que nós estamos aqui, tá certo? Tudo isso é muito importante, até para que a gente não tenha alguma surpresa. E se surgir, a gente saber trabalhar com resiliência, tá bem? Vamos seguir, Jana. Aí, isso aqui é fundamental. O orador vai conquistar a atenção da sua plateia se souber tocar no que lhe interessa. Interessa ao público. E, evidentemente, interessa ao orador, porque se não interessar a mim, por que eu estou falando do tema? Concordam? É importante, eu sou o primeiro a me interessar pelo tema que eu vou desenvolver. Se eu não sentir que é um tema que me interessa, é preferível não tratar dele. Ah, mas eu ainda tenho dificuldade de vivenciar boa parte das lições. Entenda que, em primeiro lugar, você está falando para você mesmo. Nós falamos, em primeiro lugar, para nós mesmos. Os ouvidos mais próximos da boca que fala são exatamente os do falante, não é isso? Então, a gente direciona a mensagem para nós, em primeiro lugar. E vamos nos esforçando como seres normais, comuns que somos. Tá bem? É importante conquistar essa atenção. Se vai tocar no que interessa para a pessoa que está escutando, a gente vai conquistá-lo. Nós vamos estar próximos dele, e é isso que conta, tá bem? Se eu estiver muito distante, se eu quiser colocar uma postura assim artificial, não vai dar nada certo. É preciso a gente estar juntos, né? Vamos lá, Jana, por favor. Então, olha lá, planejar é importante, gente. Nós temos que ter um roteiro, né, um planejamento para a apresentação que a gente vai fazer. Qual que é o tema e o objetivo, os resultados que a gente espera, o público-alvo que a gente vai atingir, os tópicos que nós vamos abordar, o tempo necessário vezes o tempo disponível que a gente tem, tudo isso tem que ser considerado, local e recursos. Tá bem? Isso é um planejamento de um modo geral quanto ao que nós vamos desenvolver. Tá? Vamos seguir que a gente vai ver assim os que são mais aí destacados. Olha lá. Então vamos organizar o conteúdo, conforme a gente falou, com a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Esse ponto aqui eu gostaria que vocês anotassem, tomem nota, fotografem, filmem, enfim, a gente depois vai deixar também a apresentação. Muito importante, tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo o trabalho que a gente vai organizar vai ser nesse sentido e nós vamos fazer aqui o exemplo, né? Pois não. Olha lá. Então, aqui são questões assim que podem acontecer a depender da natureza do trabalho que a gente vai desenvolver. Se é, por exemplo, uma aula, se está num curso, se está num workshop, né? Se está inserido, de repente, num evento, né, que a gente está promovendo, pode-se fazer isso. Você pode ter um roteiro, pode entregar, inclusive, para o pessoal no início da apresentação. Né? Como a gente tem a questão dos cursos, normalmente você já tem o roteiro, está ali, tudo, o pessoal tem, né, o livro, ou tem o material em mão, enfim, mais ou menos nesse sentido. E você pode também utilizar os recursos aí de maneira individual ou conjugada. Aqui a gente está, né, usando individual e conjugadamente, né? Daqui a pouco vocês vão participar mais ativamente ali. E a gente tem vários recursos como aí descritos, né? Hoje a gente usa muito aqui, nós estamos usando, no caso, né, o próprio computador, com aí, né, não deixa de ter uma projeção aqui através, né, da plataforma Zoom, e utilizando aqui, né, slides, né, numa apresentação já previamente estruturada, ok? Mas a gente tem que considerar o que nós vamos usar aí. Pode seguir, por favor. Claro que se a gente tiver presencial, tem essa dica aí para a gente não ficar, né, na frente. Às vezes a gente fica na frente da câmera, atrapalhando, assim, no sentido, atrapalhando entre aspas, né?
que você passa de um jeito que não é adequado quando está sendo filmado, então você tem que cuidar disso. Ou você está projetando alguma coisa, você passa na frente da projeção também, né? Tem que ser o mais espontâneo e natural possível, gente, evitando cometer erros assim que talvez sejam básicos, né? Como esse aí, como está colocando ali, não ficar na frente, porque se está projetando alguma coisa, estou na frente da câmera, não vai projetar nada, vai projetar a minha imagem, né? Ou uma parte de mim, tá certo? Então vamos seguir. Bom, então vamos lá. Isso aqui é fundamental para a preparação que virá aí, tá certo? Do que nós vamos fazer. Quais são as técnicas para a gente poder, então, fazer essa introdução, desenvolvimento e a conclusão da nossa apresentação? O que a gente pode fazer? Então, vamos lá. Mas, praticamente, vocês vão fazer o exercício e aí vai ter que seguir. Olha, aqui a introdução, lembremos que são os 15% do tempo, não é? É a abertura, a saudação. As explicações sobre o tema, isso é opcional. Não preciso necessariamente explicar sobre o tema que eu vou desenvolver. Assim como fazer um resumo do que vai ser dito também é opcional. Eu não preciso fazer esse resumo. Agora, iniciar de modo impactante. Isso é, assim, preferencial. A gente sugere fazer isso, eu recomendo. Iniciar de modo impactante, com uma frase, uma informação, uma história, posso fazer uma citação, né? Trazer uma reflexão. É muito importante isso. Sem fazer qualquer coisa assim que seja aquela espalhafatosa, né? Aquela coisa absurda, às vezes, que, né? Para você chamar atenção, você cai no ridículo. Nada disso. Não é nesse sentido. Mas é trazer algo que logo de início já chama atenção. Alguma coisa assim que já vai trazer um impacto. Opa, que eu já vou ficar ali meio concentrado. Isso aí me interessa, porque a maneira pela qual está sendo feito, aquilo assim vai, né, vai chamar atenção. E isso pode ser feito, às vezes, uma frase que você pega, né, uma frase sobre o assunto, evidentemente, não é? E aquela frase, ela tem um impacto. Você pode trazer uma informação de algo que aconteceu ali, tudo, pode contar uma história, pode fazer uma citação também, não é? De repente, de uma bibliografia, de um pensador, alguma coisa assim. E pode trazer uma reflexão, né? Pode começar até com uma pergunta. Por que vocês pensam que nós vamos hoje falar sobre a caridade? Que é um assunto já tão falado, né? Por que a gente tem que falar ainda sobre a caridade? Há alguma utilidade nisso? É importante? Pois eu gostaria de dizer para vocês que a gente vai falar sobre a caridade ainda, até que nós consigamos ser efetivamente caridosos. Quem é caridoso aqui? Você vê que é uma maneira de começar. Aí você já está meio instigando, está provocando, está trazendo ali uma reflexão, a pessoa, opa, peraí, né? E aí você vai, o que é a caridade? Aí você vai desenvolver o assunto, que já é outra parte, tá certo? Aqui também, na introdução, pode-se falar da utilidade, as vantagens e benefícios do assunto, né? Isso aqui é opcional. Veja que eu fiz ali uma chamada da necessidade de falar, né, sobre o assunto, provocando o público, com cuidado, evidentemente. Não é aquele tom provocativo de desafiar, é de convidar para acolher, porque nós nos inserimos também. O palestrante nunca, gente, pode estar fora. Nós estamos inseridos, a gente faz parte, nós somos ali aqueles que estamos aprendendo também, tá certo? Essa aproximação é fundamental. Então, aqui é a parte para, digamos, introduzir. Vamos ver na sequência. Guardem aí isso, tá? Agora, para desenvolver, que são 75%. Veja lá. Aqui são os pontos principais, né, do tema que a gente vai desenvolver. A ordenação lógica, né, com sustentação. Sustentação aqui, como aquela sustentação oral que a gente tem, né, na parte jurídica, é de você ter realmente base sobre o que você está falando. Não é um achismo, eu acho. Não, você não tem que ficar achando coisa nenhuma. Você vai trazer quais são, evidentemente, as argumentações que o Espiritismo, a doutrina espírita, apresenta sobre o tema que está sendo desenvolvido. Aí, nesse desenvolvimento, que é a parte mais longa, não é, do discurso ali, da apresentação, 75% do nosso tempo, é 3/3, né, para se ter ideia. 3/3 não, senão seria total, né? Mas é 3/4, né? Exatamente isso. Deve-se aproveitar as circunstâncias, de lugar, de tempo, de pessoa e ocasião.
Então, no desenvolvimento, posso aproveitar, né? Nós estamos aqui nessa oportunidade tão maravilhosa, né? Comemorando os 100 anos de existência desta instituição. Realmente é algo marcante, histórico. Nosso momento aqui, gente, é histórico. É muito importante a gente considerar o respeito àqueles que construíram tudo isso que hoje a gente pode vislumbrar, da qual hoje a gente faz parte. E aí por aí vai, entendeu? Isso é circunstância. Então, falar aqui de uma circunstância, né, de uma ocasião, de um aniversário, por exemplo, aí pode se referir, pode ser uma homenagem a uma pessoa, uma referência, né? Você vai falar sobre o indivíduo, a biografia e tudo, então você pode estar trazendo ou aproveitando as circunstâncias ali para resgatar um pioneiro ou outro. Cuidado para não trazer as pessoas que estão encarnadas e começar a fazer elogios. Esse cuidado a gente precisa ter, porque a finalidade não é essa, é sempre no sentido de reforçar. Ontem eu passei rapidamente, né, num local que estava fazendo 11 anos do Mundo Jovem, né? 11 anos já de existência desse programa e tudo. Aí eu passei lá 5, 10 minutinhos, falei a menina, né, que é responsável, aí tem uma equipe, evidentemente, e agradeci, falei das características dela e tudo, e falando, reforçando a importância de continuar o trabalho, que é um trabalho sério, ele é configurado após os 10 anos de existência, segundo a espiritualidade, e é importante, né? E aí a gente vai reforçando, sobretudo, o comportamento, não tanto a pessoa, para a gente, né, falando da pessoa, para a pessoa ficar toda orgulhosa e aí depois ter uma queda, né? Tomar cuidado. Na, aqui na parte do desenvolvimento, a gente faz as citações também. A citação de fontes, eu pego um trecho de um livro, viu, gente? Eu pego ali, leio um trechinho e comento. Eu estou falando, olha, como diz Leon Denis, não é? E eu pego ali, Leon Denis sobre, né, a dor. Ele fala, a dor, todos os seres vivos sentem dor. Aí você, ao invés de falar com as suas palavras, você pode ler um parágrafo, tá certo? E faça comentários sobre isso. É preferível, gente, a gente trazer um texto bem lido do que mal memorizado. Porque às vezes a gente vai citar um negócio e esqueci tudo. Eu, por exemplo, tenho uma memória que é uma memória esquemática, mas a memória para texto, eu dificilmente dou conta de memorizar um poema. Nossa, tem um ou dois se eu contar na existência inteira, porque eu não tenho essa facilidade. Então, a gente faz o quê? Preferir ler, leia com, né, com propriedade tudo e vai seguindo em frente, comente, essas coisas todas. E esse momento, gente, é de prender a atenção também do público, influenciar os participantes, a maneira como a gente está falando. Então, a convicção, eu estou ali firme, né? A entonação que eu uso, a ênfase que dou, o bom humor também de que eu vou utilizar aqui, o entusiasmo que é Deus dentro de mim, fazer as colocações bem fundamentadas. A gente jamais vai poder dizer, olha, gente, desculpa, agora eu vou entrar na parte chata do discurso, né, como é o desenvolvimento. Isso não existe. Não existe parte chata na palestra, existe um palestrante que ainda é meio chato, né? Então a gente tem que trabalhar isso para a gente ser dinâmico, usar de variações, né, na entonação vocal, o ritmo também, a ênfase, essas coisas tudo como a gente viu meio rapidamente da outra vez, né? Aqui tem mais informações sobre isso, mas nós não vamos nos deter nisso, porque o nosso foco aqui é nessa preparação, tá bem? Realmente a estrutura da apresentação. Vamos seguir, Jana, por favor. Olha lá. É importante, durante o desenvolvimento, mudar a impostação e a velocidade da voz. Às vezes eu posso falar mais rápido, às vezes eu posso falar mais vagarosamente. Né? Às vezes eu posso falar um pouco mais assim, né? Numa expressão mais interpretada. Às vezes eu vou falar de maneira mais normal mesmo, sem, né, muita ênfase ali. Então, olhar para os participantes, esse olhar para os participantes é como se fosse um triângulo. Eu olho lá do fundo e aí vou trazendo, abrindo, né? Como se fosse um triângulo que ele vai, né, do início, ele vem aqui e vai fazendo a abertura para fechar. Ou eu faço o contrário, eu parto do olhar aqui de mim e vou abrindo esse leque, né? Aí eu, né, fecho o triângulo lá, é como se o triângulo estivesse de ponta cabeça. Eu olho para as pessoas, eu olho nos olhos, na medida do possível. Ah, Campete, nós estamos aqui, eu estou olhando para onde? Estou olhando para a câmera. Né? Eu olho aqui para o texto, naturalmente, espontaneamente, eu olho para a câmera. Porque quando eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando nos olhos de quem está olhando também, não é? Aqui para a projeção, tá certo? Então, isso é importante. Aí a gente vai vendo, vai desenvolvendo. Tem que ser sempre natural, né? Interagir, então, com os participantes, dar exemplos práticos, né? E fazer aí comparações, mostrar-se aberto às contribuições, estimular a participação do público. Aí, no caso presencial, né, a gente vai se movimentar de forma moderada, para não exagerar. Esse palestrante que diz, olha, eu só consigo falar andando. Aí ele fica andando do lado do outro, lado do outro, lado do outro. Você não consegue prestar muita atenção. A gente também tem que
saber se dominar essa postura, ela conta muito, né? E conquistar a plateia, estimulando a participação, né? Como está lá interagindo com os participantes, enfim, estimulando. Isso é muito, muito legal, muito gostoso, tá bem? Vamos seguir. E aí a gente vai ver aqui, no caso, a conclusão, tá? Que são aí, para finalizar, são os 10 minutos, 10%, né? É a etapa mais curta, mais objetiva. Por isso que coloca aqui, simples, objetiva, dinâmica, útil e impactante. Olha lá, se a gente começou com impacto, a gente também tem que fechar com impacto, né? Vai fixar a ideia central. Aí a gente pode, né, trazer uma reflexão também, uma citação, uma frase poética, um fato memorável. É importante você fixar a ideia central e, se for possível, você traz lá o que foi colocado logo no início. Aí você faz aquele fechamento, né, amarrando com o que você falou no início. Então, é importante também que, na conclusão, a gente use esse tom de arrebatamento, sem exagero, né? Fazer referências elogiosas ao público no sentido de estimular, aí pedir ação, avisar que vai terminar, e a gente pode usar os termos concluindo, finalizando e encerrando. E encerrar mesmo, finalizar mesmo e concluir mesmo. Porque às vezes a gente fala concluindo, aí você fala mais 5 minutos, finalizando, mais 5 minutos, encerrando, aí o público já foi embora, né? Porque você vai dizer, vai isso, vai e faz de fato, né? O que deve ser feito. Aí faz os agradecimentos, se despede, né? Com alegria, com entusiasmo. Essa é a conclusão, sem mistérios. Não é para ficar abrindo parênteses, é para fechar e seguir em frente. Tá bem? Sempre com esse tom otimista, sempre deixando a mensagem da esperança. Ok? Vamos ver o que temos aí, Jana. Bom, aí, aqui a gente, né, nessa finalização também, a depender de como nós, né, a gente vai trabalhar, a gente pode, né, se for uma coisa que tem continuidade, for um curso, por exemplo, pode estar fazendo isso, né? Quais são as expectativas que o público tem, não é? A gente poder conversar ali de maneira, né, bem simples, concisa, mantendo essa confiança e entusiasmo que já foi falado, estimulando a participação e muito cuidado para não rotular as pessoas. Eu estava ouvindo agora aqui um brasileiro, ele fez uma declaração que não foi muito feliz, né? E ficou aquela situação um pouco difícil. E ele foi tentar se corrigir. Aí, ao se corrigir, sabe quando a emenda fica pior que o soneto? Né? Porque aí ele foi dizer que ele não era, por exemplo, fraco, ele não era como as mulheres. Aí, tadinho, ficou pior ainda, porque ele teve a boa intenção, mas na forma de colocar foi negativo, porque hoje, se a gente considerar um elemento forte, é a mulher, né? O sexo frágil, como diz a mulher, sexo frágil, na verdade, tem toda essa expressividade e força. A gente tem que aprender muita coisa, tá bem? E aqui, como nós estamos numa cidade gostosa, você tem carro passando na rua, carro de som, olha. Vamos lá, gente, na sequência. Bom, aí você pode fazer uma avaliação. Isso aqui vale para nós, como autoavaliação, vale a avaliação da casa para com o palestrante e vale a avaliação do público também, tá certo? Então é importante, veja lá, né? Como é que eu me desempenhei, né? Como é que eu fui? A gente vai trabalhar um pouquinho isso aqui nessa parte também de dar um retorno, né? A gente pode ter, né, um amigo que vai estar nos acompanhando para poder conversar conosco, né? A gente pode estar fazendo essa visão, olha, do que eu não fui muito, de repente, bem, e aí eu vou trabalhar para eu poder melhorar, não é? Da próxima vez. Se eu tive uma dificuldade específica, por exemplo, com relação à dicção, não é? Ou foi com relação à postura aqui, eu vou treinar, vou trabalhar para poder melhorar, não é? Às vezes aqui também a gente pode ter problema de comunicação, viu? É importante a gente estabelecer como essas comunicações vão se dar, não é? Aí, como está aqui, se tem um problema ali, foi envio da mensagem, eu não consegui compartilhar como eu gostaria, né? Passou um trecho, esqueci uma parte, nossa, o que que eu faço? Gente, eu preparei tanto e saiu tudo diferente. Vamos fazer um roteiro, vamos fazer anotações, né? Vamos recorrer ao roteiro, vamos ler determinados trechos, não tem nenhum problema, tá certo? Isso vai dando segurança para nós. Ok, Jana? E aí? Aqui algumas dicas bem rapidamente, né, para a importância da apresentação. Para a gente já preparar aqui a leitura do texto e a gente antes tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos lá para as dicas. Rapidamente, ó.
Aqui, se nós estamos num trabalho em grupo, é importante ouvir o que o grupo tem para dizer. Não é? Quando a gente está se comunicando, mas você entendeu, eu entendi. Não, o que que você exatamente entendeu? Fale com as suas palavras, não é isso? Se a gente tem essa oportunidade, sobretudo numa aula, no workshop, há possibilidade para isso, porque a gente está falando aqui de apresentação de um modo geral. Na palestra, se for interativo, você pode talvez ter esse momento numa avaliação posterior. Se não for, poderá não ter essa oportunidade desse jeito aqui, né? Sempre nós devemos, aí na sequência, né, Jana, respeitar os outros. Não é sempre, sempre. Cada um é um, cada um tem a sua maneira, tem a sua vivência, a sua condição. Nunca desrespeitar. E também valorizar essas diferenças, né? Cada um sendo um, nós não podemos ter preconceito, não podemos, assim, diminuir jamais. Então, valorizar exatamente como é bom quando alguém dá uma opinião, vem colaborar, enriquece. Isso é fundamental. Alguém, às vezes, chega e faz uma avaliação conosco, olha, eu gostei muito e tudo, mas eu senti falta nesse tema de você ter tratado sobre esse aspecto. Ora, a gente recebe de bom grado, vamos aperfeiçoar e tudo, né? Não dá, às vezes, num tema para tratar sobre todos os ângulos, por isso que é bom definir o objetivo, para a gente poder, né, saber até onde a gente vai, tá? Ok? O que mais que nós precisamos fazer? Ó, compartilhar o conhecimento e experiência, sem, né, dar aquele ar de que é dono e tudo, né? Aquelas coisas, né, que a gente, nós somos os maiorais, não. Vamos usar essa nossa experiência, o conhecimento que a gente tem para ajudar, não é? Para poder trabalhar exatamente a melhoria. A gente deve ser honesto, é muito importante. Ser honesto é ser quem nós somos, aí na sequência, né, Jana? Ser honesto por quê? Porque senão a gente pensa que sabe tudo e depois não sabe e fica muito ruim. Não adianta a gente querer desenvolver tudo. Eu vou tratar de todos os assuntos, eu falo sobre qualquer aspecto da doutrina espírita. Será? A gente precisa estudar, precisa ter segurança, evidentemente. Não é? Naquela preparação, quando a gente vai levantando ali as informações, tem que estudar. Se a gente não estudar, como é que a gente vai, não é? Fazer uma apresentação. Eu não sei alguma coisa. Responda que não sabe. Se tem a oportunidade de ter um encontro na semana seguinte, por exemplo, vamos conversar sobre o assunto, vamos dialogar, vamos buscar informação. Vocês ajudem também. Vão ficar aí um desafio para nós, né? Pessoal buscar informação. Semana que vem a gente traz aqui para poder dialogar. Beleza. É preferível dizer que você não sabe do que inventar uma resposta. Claro, evidentemente. Tá bem? E aí, identificar o porquê da comunicação. O que está comunicando com aquele grupo? Qual que é o resultado que se espera, não é? Isso é fundamental. Se eu vou fazer uma palestra mesmo, eu tenho que conhecer um pouquinho do público, conforme a gente falou, só nesse sentido, né? E aí, aquilo que a gente falou ali, né, de algumas questões que podem ser aí típicas com relação, né, a essa comunicação. Eu posso buscar melhorar o entendimento de determinado assunto, isso pode acontecer, né, mudar um comportamento ou atitude. Essa proposta no Espiritismo a gente sempre tem, que é aquela da edificação, oportunidade para, então, intercambiar ideias, a gente fazer uma troca, uma conversa, um bate-papo, né, e estimular a participação das pessoas. Mesmo que seja uma palestra não interativa, eu posso levar as pessoas a refletirem, não é isso? Ter essa participação com elas mesmas no ponto, olha, eu estou pensando sobre o que está falando, rapaz, eu não tinha ainda imaginado sobre esse ângulo, tá bom? Isso é importante. Ok. Então, aqui a gente tem algumas coisas, né, que são importantes, vocês vão ficar com esse material, não é? Mas, assim, às vezes a gente fica numa ansiedade, não é? E antecipa algumas coisas que podem até prejudicar. Então, numa fala, numa abordagem, se a gente tem um diálogo, não tentar ficar respondendo as questões antes da hora, né? E antes de ter entendido a pergunta. Quer dizer, a pessoa começa a perguntar, a gente vai e responde quando não era bem aquilo. A gente tem que dar o tempo da pessoa. Por isso, na sequência, né, não desvalorizar assim as participações dos outros. Isso a gente não deve fazer, né? A gente sempre deve valorizar. Então, não vamos tornar, isso aí não é irrelevante. Não, isso é de só menos importância. Não, jamais. Se a pessoa está falando, para ela é importante, não é? Tem um significado. Então, eu não vou desvalorizar, porque aí eu não vou estar sendo, primeiro, não vou estar sendo educado, não vou estar sendo assertivo. E eu não vou considerar a pessoa. O palestrante, ele tem que considerar o público, gente. É fundamental. Estou me dirigindo a um público. E esse público merece respeito. E ele está num determinado nível, numa situação, numa condição, pode ser inclusive mesclado, misto, um público, né? Que você vai ter as mais diversas situações e condições.
Então, a gente tem que valorizar desde o mais simples até o mais complexo, sempre trazendo aí a essa valorização das percepções que os outros têm, ok? Não desencorajar ou suprimir as diferenças, jamais, né? As pessoas vão, né, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, vamos manifestar isso. Que beleza, que maravilha, né? Ali a pessoa está trazendo o jeito que ela é. Isso é importante. A gente tem que estimular, inclusive, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, né, gente? É um mundo que é necessária a inclusão, a diversidade, ela leva à unidade, e nós somos seres, embora semelhantes, somos distintos, né? Somos indivíduos, né? Olha ali, o cuidado de não se mostrar como expert. Ah, eu não vou ali mostrar como se eu soubesse o assunto. Eu sou um doutor, um pós-doutor, eu sei tudo sobre isso. Aí você fala com autoridade. Gente, não tem uma coisa pedante é você se colocar como se você fosse dono da razão. Ah, eu sei, vocês não sabem. Você não entendeu. Esse tipo de coisa assim, você está longe de entender. Você não tem a formação que eu tenho. Ah, eu já estudei muito esse assunto, eu falo com domínio absoluto. Ah, meu amigo, vai ficar em casa meditando muito mais antes de se arvorar nessa falta de humildade, né? Não combina. E aí a parte aqui de não inverter as respostas tem a ver com aquela questão de não antecipar também, ouvir bem as pessoas, não é? E se a gente não sabe uma resposta, tenha a coragem, a honestidade de dizer que eu não sei. E vai procurar se informar a respeito. E isso não tem nenhum problema, porque hoje, inclusive, com o trabalho que a gente faz, muitas coisas são ao vivo e você é pego ali, às vezes tem uma pergunta, olha, sinceramente, meu amigo, essa informação eu não tenho, alguém tem aqui e tudo, né? Vamos buscar estudar sobre isso aí. E sempre dar uma resposta que seja mais ponderada, equilibrada possível, né? Ok? Bom, então, diante desse contexto, veja, eu queria abrir agora para todos nós, né, Jana, por favor, para a gente dialogar rapidamente sobre isso que foi falado, porque o que é a nossa intenção agora, Priscila? É exatamente Ju, Lia, não é? Rita, aqui o pessoal, se quiser, viu, quando a Lina está se mostrando, né? O Luiz está mostrando também, a câmera está aberta, Tereza, Ângela, se quiserem abrir a câmera, fiquem à vontade, tá? Se não quiserem também, fiquem à vontade. Aí eu falei, isso, não é para fechar a câmera, não, é para abrir quem quiser. Olha aí o Fábio, né? Seja bem-vindo aí, Paulo de Tasso, né? Que bom, né? Ótimo. Então, vejamos, nós temos esse contexto rapidamente, né? Que a gente está fazendo aqui uma mini oficina, né? Coisa de 2 horas. Passamos um conteúdo breve sobre como preparar uma apresentação. Eu pergunto para vocês se dessas 3 etapas, introdução, desenvolvimento e conclusão, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. A gente pode abrir uns 5 minutinhos aí para um bate-papo. Ou entenderam tudo? Vocês podem usar o chat aqui, eu vou abrir até o chat aqui, que tem, se quiserem fazer algum, né, alguma colocação. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Tereza. Teve um momento em que você fala que a gente leva em consideração a opinião do público. Como você equilibra essa participação do público sem gerar uma confusão, se perder no caminho? Perfeito. Ótima questão, Tereza. Primeiro é o seguinte, a participação do público numa palestra, primeiro se é uma aula, se é um workshop, se é um curso, beleza, essa participação vai existir, já está mais no ambiente adequado, confere. Se é uma palestra, por exemplo, né, aí depende da organização, Tereza, da instituição, da casa. Há, por exemplo, casas que não permitem, o palestrante vai fazer a palestra e tal, não há interação com o público, entre aspas. Ou ele vai fazer a palestra, ele fala durante 40 minutos, depois você tem 20 minutos para as perguntas e respostas. Você tem um momento específico, alguém vai estar selecionando para trazer essas perguntas, então faz essas perguntas e as respostas. Há outras casas que permitem, por exemplo, a interação durante. Então, durante o momento e tal, e aí o que acontece? Ou o palestrante, nesse caso, ele tem que ter habilidade, viu, Tereza? Ele tem que ter essa facilidade para poder saber, com o jogo de cintura, inclusive, fazer a condução. Porque, senão, há pessoas, por exemplo, que não querem perguntar, elas querem aparecer. Então, ela usa, por exemplo, se você conceder a palavra, se tomar cuidado, ela vai fazer, Rita, a palestra no seu lugar. Não é? E aí ela vai fazer uma pergunta, ela faz todo um anteloque, aquela coisa que não acaba nunca, né, Priscila? E aí você vai, e a pergunta, né? Então, e aí, de repente, a pessoa monopoliza.
Isso tudo a gente tem que tomar cuidado, a gente já conhecendo alguns perfis e tudo, a gente vai fazendo. Então, essa interação, ela vai acontecer de fato, né, com o público numa palestra, primeiro, se houver autorização da casa, segundo, se as pessoas que forem trabalhar nesse sentido tiverem a devida habilitação, ou seja, tiverem a competência. Porque nem todo mundo, né, vai ter essa segurança, às vezes fica assim, por que que algumas casas não abrem? Até por conta disso, já deu algum problema e tudo, então não vamos fazer. Eu gosto muito, inclusive, todo o trabalho que eu faço é de forma interativa. Né? Quando eu falo sem interatividade, eu tô sob ação externa. Eu já falei. Ontem mesmo, durante um tempo, eu estava assim, mas quem está falando aqui, né, e tudo, então, acompanhando tudo e tal, mas uma influência num estilo que não é muito o meu, né? E, de repente, eu volto a ser quem eu sou, e tudo, porque eu gosto da participação, eu incito ali, tudo vou acompanhando. Só que você tem que ter essa, digamos, esse treinamento para poder trazer a informação, selecionar, porque você está aqui, né? A pessoa participa pelo chat, nos comentários, quando é virtual, você seleciona, algumas não vão nem trazer, que são polêmicas, que eu deixo de lá. Traz algumas que vão contribuir, e aí reforça, destaca, que é muito bom. Nesse momento de interatividade pela internet, as pessoas gostam, né, Ana Reis? A pessoa está ali, eu fiz um comentário, que bom, o comentário foi destacar, olha, a pessoa lá, né, citou. É gostoso isso, né? A pessoa quer aparecer, ela quer ser valorizada, é natural. Agora, pessoalmente, né, assim, presencialmente, tomar esse cuidado, né, Tereza, para que não extrapole, tá certo? Se for fazer, por exemplo, objetivamente a pessoa faz a pergunta, né, dá ali, olha, você tem 30 segundos para fazer a pergunta, porque senão a pessoa leva 5 minutos falando e foge do propósito, né? Então, é nesse sentido, tá bem? Eu tenho uma Obrigada. pergunta também. Pois não, Jana, só reforçar aqui, o Marcos está destacando, né, que na maioria das casas sempre direciona as perguntas para após o fechamento. É praxe, realmente. Geralmente as casas têm esse hábito. Quando vão falar comigo e me convidam, eu sempre falo com os organizadores, vocês me dão a liberdade de eu conversar com o público assim durante? Porque às vezes eu vou fazer o desenvolvimento do assunto, eu lanço uma pergunta para o público. Se eu lanço a pergunta é porque eu estou esperando a resposta. Entendeu? Então, aí, mas isso é por conta do estilo, da forma e tudo. Mas o Marcos tem razão. Normalmente é assim essa organização, né? A Ju diz que, né, na nossa casa, durante as palestras, não há essa possibilidade. Quer dizer, a organização da casa não permite. E ela tá certa na organização que foi definida. Tá certo? O Marcos continua. Quem define isso é sempre a casa ou o palestrante pode abrir para perguntas durante a palestra? Veja, Marcos. Rapidamente aqui, Jana. O palestrante não pode fazer nada fora do que está autorizado pela casa, porque seria um desrespeito. Por isso, gente, que esse negócio de tema livre, meu amigo, a casa é sua. A casa é sua como? A casa não é nem minha para eu dizer que a casa é sua. A casa é de Jesus. A casa são dos espíritos protetores, é do guia. Nem isso eles vão tomar. Você fala isso para eles, não vão aceitar também. É como dizer, a casa é sua, fica tudo bem, é uma maneira da gente dizer, né? Aqui a palavra é sua. A Tereza passou de fato ali, porque a palavra era minha naquele momento. Aí sim, agora você dizer, a casa é sua, fique à vontade. Às vezes você fala, não escolhe nem tema, e a pessoa vem e fala do jeito que ela quer dizer, nem da doutrina espírita. Então, tem que ter mesmo, Marcos, a organização. É a casa quem define. E eu diria que a casa é quem define o tema, o objetivo, a bibliografia, e ainda acompanha a fala do palestrante com avaliação posterior. Isso é importante, não tem nada de mal nisso, não é nada de procurar ali para poder tirar a liberdade, não é nada disso, não é? Mas vamos lá, Jana, por favor. A minha pergunta é a seguinte: e quando acontece a situação de que, então, às vezes tem um convidado, né, que está fazendo a palestra, aí a gente passa o tema e a pessoa, às vezes, traz alguma temática, ou ela é polêmica dentro do tema, ou traz uma visão que não parece muito espírita. Então, como que os diretores da casa, as pessoas que estão encarregadas daquela área, podem intervir ou, ao final, faz algum comentário? Porque houve um tempo atrás uma situação assim e ficou uma situação estranha, porque como é que a gente faz, né? Tem o palestrante, tem o público e a gente está ali meio, às vezes até se sente numa sinuca de bico, né? Isso. Então, qual seria a postura enquanto casa se um palestrante traz uma coisa ou fora do espiritismo ou muito polêmica que inclui o público? Aí virou meio que uma discussão. Certo.
Veja, o dirigente da reunião, no caso, sem a palestra pública, você sempre tem aquele que está coordenando, não é isso? Que está ali junto ou à mesa, enfim, como for. Ele que vai fazer a abertura, vai fazer depois o fechamento, ele está na coordenação da reunião. Você não deixa a coordenação para o palestrante, né? O palestrante ele vai falar no momento que tem um tempo determinado para a sua palestra. E depois, né, se assume, evidentemente, antes o comando e o comando depois para poder fechar. O que acontece? Quando há algo dessas coisas inusitadas, inesperadas, que ninguém quer, o coordenador da reunião, Jana, tem não só o direito, como o dever de fazer o esclarecimento, com educação e assertividade. Não é? Como é que se faz isso? Você pega, às vezes, uma referência ali, não é? Sobre essa temática tão importante que foi trazida aqui, a opinião abalizada na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos fala em um livro Consolador, no item tal, o seguinte: abra o livro, ou se você tiver de memória, entendeu? E traga a resposta. Você vai botar um tapa de luva, entendeu? E para bom entendedor isso vai bastar. Então coloque, sem fazer referência direta e tudo. Eu me lembro rapidamente, isso já faz uns 30 anos, para vocês terem uma ideia. Um palestrante era sempre convidado para casa e tudo, e uma pessoa conceituada, muito assim, assertiva até, a gente uma pessoa que era bem dada, sabe, a pessoa empática, o público adorava e tudo. E ele foi falar sobre a questão, gente, foi falar da questão da sexualidade e tudo, e ele até descreveu posições, né, do ato sexual na palestra. Mas na hora que acabou a palestra, o dirigente era o Thyssen, Francisco Thyssen, eu nunca me esqueço que eu estava assistindo. Aí ele falou com autoridade moral e citou, não tinha como. Aí fez assim uma desconstrução para poder reconstruir no fecho da palestra, tá certo? Não deixou passar. E esse palestrante ficou um bom tempo sem voltar a casa porque não foi mais convidado. Só depois, um certo tempo, depois de avaliar, de conversar com ele, de mostrar para ele e dele aceitar que realmente ele tinha cometido um equívoco, ele voltou a falar na casa. Então, Jana, tem que ter uma avaliação com o palestrante. Já se viu, eu fiz o que eu deveria ter feito, eu faço isso porque é liberdade. Então, você vai fazer essa liberdade na sua casa. Nessa daqui, não. Então, não tem meio termo, gente. Eu vou perder os palestrantes. Que perca os palestrantes. A nossa casa não vai ser palco para quem quer fazer exibicionismo, de quem quer aparecer, de quem quer trazer assuntos polêmicos. Campete, mas você está sendo muito grosso, você está deixando a liberdade do espiritismo com responsabilidade. E a responsabilidade sobre a minha casa é eu que tenho se eu estou coordenando, se eu estou trabalhando, se eu sou dirigente, se eu participo daquela atividade. Você está entendendo? Então, o espiritismo é para esclarecer, não é para polemizar. É para consolar, não é para desanimar. É para edificar, não é para destruir. Nós estamos cheios de aventureiros aí, infelizmente usando o palco para autopromoção. Eles querem levar a ideia própria, a mensagem própria, a opinião deles. E estão desconstruindo o que Kardec construiu. Para dizer que Kardec está desatualizado, isso aqui não é bem assim, você tem que fazer. É claro que a gente tem que fazer uma leitura contextualizada. Nós temos que decodificar a codificação espírita. É evidente. Kardec usa o termo, por exemplo, né, o dedo de Deus apontando, né, ali o espírito do sã linguagem, a justiça de Deus, né, pune. É claro que a gente sabe que não é assim que acontece. O próprio espiritismo, nos seus princípios, não é assim. Só que a linguagem do espírito, às vezes, vem com aquele tom, a gente saber levar. Tá certo? E colocar com clareza, Jana. Então, chama o orador. Depois você faz esclarecimento em público, de maneira educada, assertiva. Chama o palestrante para fazer uma avaliação. Se foi colocado em público, eu não posso deixar de fazer a correção em público. Porque se ele falou comigo alguma coisa em particular, eu vou conversar com ele em particular. Mas se ele falou diante de um público de 50, 100 pessoas, eu estou ali, eu tenho a obrigação de fazer a correção. Não. O palestrante se sentiu ofendido, não sei o quê, não volto nunca mais. Não volte, meu amigo. Não volte. Não tem problema, porque nós não estamos aqui para alimentar egos. E, gente, nesse sentido, é o sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Obrigada. Muito obrigada aí pela resposta. Mais alguma questão, gente? Vamos lá que o nosso tempo vai voando. Vamos fazer o seguinte. Nós propusemos agora, nesta hora final, a gente fazer a leitura do texto que vai ser o objeto
da nossa preparação de uma explanação, né? De uma apresentação breve, de 5 minutinhos. Qual que é a ideia? O texto é do livro Estude Viva, que é de Emmanuel e André Luiz, na psicografia de Chico e Divaldo, publicação, né, de Divaldo Vieira, publicação da FEB Editora. Nós vamos ler só a primeira mensagem, que é o Espírita na Equipe, que é a mensagem de Emmanuel. Vocês devem se lembrar dessa mensagem. Por que que a gente vai socializar? Para que todos nós tenhamos aqui, e depois lá a gente não precisa ler a mensagem de novo. A gente vai só ler a mensagem. Vamos dividir em... nós estamos em 19, 18, né? Que alguns não vão participar aqui tudo. Eu vou ficar na sala principal ali, alguns também talvez fiquem, não sei se Tereza e Jana, né? Mas então nós vamos formar 4 grupos. Aí a Jana depois vai formar esses 4 grupos aleatoriamente. Vocês vão se reunir em equipe, então, nesses 4 grupos, e vão com o tema, que é o Espírita na Equipe, com o texto, que é o subsídio, que gracinha, né? Obrigado aí. Com o subsídio que vai estar no texto, nós vamos fazer uma microapresentação de 5 minutos no máximo, colocando, evidentemente, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Pode um apenas falar, podem 2 falar, podem 3 falarem. Porque você pode, um vai fazer a introdução, o desenvolvimento, outra conclusão. Pode ser assim. Mas tudo muito rápido, encadeamento natural, tudo muito simples. Tá certo? É o teste que a gente vai fazer nessa correria aqui, realmente, dos minutinhos que nós temos. Então, aqui a Jana está trazendo para nós, não é? Nós vamos só ler a primeira, não vamos ler o depois, não. Pode só ampliar, Jana, por favor, só o Espírita na Equipe. Exato. Eu vou pedir Eu estou tentando colocar só uma página aqui, mas não está me dando a opção. Mas ela tá bem, naquele outro jeito já estava bem legível. Pode ampliar. Assim? Assim tá bom? Assim, tá bem legível, tá. Okay. Então, gente, vamos fazer o seguinte, espontaneamente, né? Quem quiser ler, pode abrir o microfone, porque a ideia aqui é que cada um leia um trechinho. Leia até onde vem o primeiro ponto. Aí outro continua até onde está o outro ponto. Coisa assim, cortadinha mesmo. Vamos fazer espontaneamente e com uma certa rapidez. Vamos começar? Se começarem 2 lerem juntos, um segue. Depois, aquele que começou a ler junto, segue no próximo trecho. Ficou claro? Numerosos companheiros estarão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, momento no que se reporta a consciência e a justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio, cada coração que ele compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar as reuniões. É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecer-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir de maneira espontânea com os dirigentes na extinção de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto quanto possível ou nas dedouro. A fim de que não se convertam em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente. Efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sossegar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma explicação,
sem que para isso haja necessidade de pedidos diretos. Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, silenciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da exigência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita, no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Muito bem. Olha só que coisa interessante, não é? Toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, é preciso estudar o assunto. E a gente começa estudando o assunto com leitura, com pesquisa. Nós vamos buscar informações. É muito importante que tenhamos textos básicos, textos de fonte para o nosso trabalho. Então, tem sido cada vez mais comum, e é interessante isso, você usar um texto de apoio que vai se fundamentar toda a sua palavra, toda a sua apresentação. Então, digamos, aqui a nossa preparação, né, da mini palestra que a gente vai fazer é com base nesse texto, O Espírita na Equipe, do livro Estude e Viva. Então, é importante, logo de cara, quando eu vou falar, citar a fonte, tá certo? Olha, o texto de Emmanuel, O Espírita na Equipe, lá no livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e publicado pela FEB Editora. Por quê? Citar a fonte é importantíssimo, porque às vezes eu digo que é de Chico, que é de Emmanuel, não sei onde é que está. Então, registrem a fonte sempre e citem a fonte nas falas. E aí eu vou estudar o conteúdo, fazer a leitura desse conteúdo aqui, pegando cada palavra, cada linha, cada parágrafo. Nada é em vão, tudo tem o seu sentido, tudo tem a sua razão, tem a sua importância. Fazendo uma preparação de uma apresentação desse texto, desse tema, que é o Espírita na Equipe, eu já tenho o tema. Pelo que o Emmanuel coloca, eu já vou pensando em objetivos, não é? O que será que o Emmanuel quis dizer? O que é que eu posso destacar de importante nesse texto? O que me chamou a atenção? O livro é Estude e Viva, tá certo? Olha, já o texto está ali no chat, é importante que a gente vai, mesmo em grupo, pode acessar o chat, não é isso? E aí pode fazer a leitura para destacar um ponto ou outro. E aí a estrutura da apresentação vai ter aquelas 3 etapas, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.